RC News. Informação que gera valor. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day. O evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. Olá pessoal, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao BMC Stock desta quinta-feira, dia 11 de agosto. Eu sou o Felipe Brosco e vamos juntos agora acompanhar as informações do mercado financeiro no meio do dia. E olha só, tivemos hoje a divulgação do PPI dos Estados Unidos, que recuou aí 0,5% em julho na comparação com junho. E segundo o Departamento do Trabalho americano, no acumulado aí em 12 meses, o PPI desacelerou aí para 9,8% e o resultado veio muito melhor que o esperado pelo mercado, pois o consenso projetava aí uma alta mensal de 0,2% e uma alta anual aí de 10,4%. Esse indicador foi divulgado um dia após aí o índice de preços ao consumidor, o CPI lá nos Estados Unidos, que ficou estável em julho e também surpreendeu aí o mercado. A inflação para o consumidor também desacelerou de 9,1% em junho para 8,5% em julho. Bom, aqui no Brasil o volume de serviços variou aí com uma alta de 0,7% em junho, frente a maio, na série aí com ajuste sazonal, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado ficou acima das projeções do mercado, que aguardavam um avanço de 0,5% aí nesse período. Bom, dessa forma, o setor se encontra aí 7,5% acima do nível de fevereiro de 2020, ainda pré-pandemia, e 3,2% abaixo de novembro de 2014, o ponto aí mais alto da série histórica. Na comparação anual, o volume de serviços teve uma alta de 6,3%, enquanto a variação no acumulado dos últimos 12 meses foi de 10,5% aí positivos. A gente teve alguns destaques aí negativos no dia de hoje, As ações da MRV aí, por exemplo, chegaram a registrar a segunda maior queda do Ibovespa neste início de tarde, com perda aí de 8,01%, aí pressionada aí pelo resultado do segundo trimestre. E a companhia teve um lucro líquido de 58 milhões no período, uma queda de 71,4% na comparação com o mesmo intervalo de 2021. E a BRF reportou prejuízo, também um prejuízo líquido consolidado das operações continuadas de 451 milhões no segundo trimestre. Esse resultado é 70,8% maior que as perdas de 199 milhões de reais aí registradas no mesmo período do ano passado. O aumento de custos e de despesas foi o que mais pesou na piora dos resultados da companhia. Isso porque a receita líquida cresceu 11,2% e os custos de produtos e serviços, contudo, aumentaram 15%. Com isso, o lucro bruto caiu 6,2% e o EBITDA ajustado, importante referência aí dos analistas para estimar a geração de caixa, somou 1,4 bilhão contra 1,3 aí da comparação. Bom, dados esses números, vamos dar uma olhadinha então aqui nos números do nosso mercado financeiro. Vamos começar então aqui pelas baixas, como eu falava aqui, BRF aqui agora com perdas aí acima dos 11%, aí 11,83%. A gente falou também de MRV aqui, tá certo? MRV aí caindo mais de 8%, 8,10%.
0,9%. Nos destaques que a gente tem aqui nas altas, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui a Minerva aqui subindo 5,20%. Temos também os dados, vamos ver, da CNS aqui, CNS, a CID Nacional, né, operando aí a 4,39% agora. Bom, são alguns dos destaques aqui nesse meio do dia aqui desta quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha no índice Bovespa aqui. Chegamos aí aos 110 mil pontos, com uma abertura hoje aí na casa dos 98.607. E agora, nesse momento, então, temos 110.483 pontos. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma atualizada aqui nesses números do mercado para vocês. Bom, a gente teve também resultados aí da CIA, que reportou um lucro líquido de 2,1 milhões aí no segundo trimestre, com queda de 97% em relação ao mesmo período de 2021. E o EBITDA ajustado, por sua vez, aí, foi de 245,8 milhões, o que representa uma queda aí de 145% ante o apresentado um ano antes. A receita líquida de mercadorias atingiu 1,57 bilhão, uma alta de 38,5% em relação ao período de abril a março do ano passado, e a margem bruta de mercadorias foi aí de 50,6%, um aumento de 4,5 pontos percentuais. Vamos conferir agora então outros destaques aí do mundo corporativo. Acompanhe. A Eng Brasil planeja novas tecnologias a partir de fontes renováveis. A empresa planeja investir 10 bilhões de reais nos próximos 2 anos, dos quais 3 bilhões de capital próprio, para incrementar ao portfólio cerca de 1.500 megawatts de capacidade instalada, além de outros projetos. A meta do Brasil visa atender ao objetivo global de crescer apostando em renováveis. A Companhia Brasileira de Alumínio trabalha no desenvolvimento de uma nova liga para uso do revestimento de baterias de veículos elétricos. O desafio é chegar a uma folha de alumínio com características mecânicas adequadas para uso como invólucro de baterias de íon lítio para ônibus elétricos neste caso. Para os analistas, a convergência do negócio de alumínio com a economia de baixo carbono é um dos trunfos da companhia do longo prazo. O Grupo Pão de Açúcar, em fato relevante, considera a hipótese de separar a empresa do grupo colombiano Êxito para destravar valor do negócio. A empresa faz parte do GPA desde uma reestruturação de negócios feita pelo controlador Casino em 2019. Desde 2020, o GPA vem mencionando a analistas possíveis novas estratégias para suas operações, como venda de lojas a fundos, inclusive já anunciadas, eventual ofertas de ações de negócios no exterior e venda dos braços de negócios. A companhia disse que isso ainda faz parte de estudos preliminares. É isso aí, pessoal. E já estamos aqui com ele, o Alex André, o nosso analista aqui em investimentos, para repercutir alguns dos assuntos do dia aqui. Boa tarde, Alex. Tudo bem com você? Muito boa tarde, Brusco. É um prazer falar contigo e também a todos do BMC Stock. Prazer é nosso, Alex. Bom, agora no comecinho do jornal, até eu comentava aqui, dava informação de algumas quedas que a gente teve hoje, aí, que foi o caso da MRV e da BRF, né? Eu até mostrava aqui no telão, operando agora MRF com uma perda aí acima de 8%, BRF acima de 11%, né, o Alex? Legal, o Brusco. Começando aqui sobre MRV, é um resultado que, se você estratificar, você consegue observar que o resultado do Brasil foi bem impactado. Mas o resultado lá fora, né, pela unidade da Resia, que desde 2020 começou a rampar, foram mais de 1 bilhão, né, a receita recorde da companhia na unidade dos Estados Unidos, unidade norte-americana, onde fica localizado na região de Sunbelt. Inclusive, eu estava ontem num evento do pessoal da Conte Capital, que também é uma gestora que também investe, né, em ativos imobiliários nos Estados Unidos, nessa região de Sunbelt, que é a região ali do Texas, né, aquela região mais do sul do país. Então, é uma região que vem crescendo muito, né, se for considerado aquela região como fosse um país, seria a terceira maior potência global, né, então, ou seja, tem muita oportunidade, as empresas, né, as maiores empresas do mundo estão localizadas lá, né, então isso também traz uma necessidade muito grande em relação a esse tipo de atividade.
E então, quando a gente fala também uma conta que é muito feita, que é o NAV, né, que é o valor líquido dos ativos, né, a gente consegue ver ali o Net Asset Value, a gente consegue observar que nesse tipo de conta a gente consegue chegar num valuation próximo ali de 4 bilhões de reais. Quanto que está o market cap hoje ali da MRV? Está em torno de 5 bi, né, se não me engano. Então, ou seja, só uma unidade que a companhia tem da norte-americana já começa a fazer uma reflexão que realmente a companhia está barata. Tá, mas o que a gente enxerga, né? De um ponto de vista geral, esse rebound das empresas com fechamento de curva aqui no Brasil, quando a gente traz essa relação das empresas de home builders por aqui, a gente vê um prêmio muito maior para as empresas já consolidadas e que estão no médio e alto padrão, que não é o caso da MRV, né? Que aqui a gente tem o CVA, né? O Casa Verde e Amarela, né? Que também reportou resultados positivos, mas ao mesmo tempo a gente vê uma melhora gradativa aqui no Brasil. A gente viu que, né, o custo foi impactado muito na relação da curva na margem, né? A companhia ainda tem um trabalho a ser feito, é uma das melhores no setor de baixa renda, a gente sabe, Tenda, né, sofreu muito em relação a isso, tem sofrido, né, inclusive a gestão assumiu isso, mas eu acho que o prêmio dos home builders e das empresas de real estate, que tem muitas opções aqui no Brasil, né, para você investir, tem Cury, tem Cirela, tem Lavi, tem MRV, tem Tenda, tem Moura do B, tem várias, e tem Helbor, enfim, tem inúmeros nomes aqui, o que mais tem aqui na nossa bolsa é real estate. E o investidor ele já começa a olhar não só o case mais barato, mas também o case que tem maior previsibilidade, que seria o caso ali das maiores, seria o caso de Cirela, que seria ali mais como uma blue chip da vida, que acabou virando uma small cap, mas também a gente também pode observar um cenário para quem está mais bem posicionado na parte de média, alta renda e alto padrão, né? Que foi até o caso do próprio JHSF aqui, Brusco. Mas BRF o resultado foi ruim, tá? Mas se quiser eu comento mais um pouquinho caso você queira. Ô Alex, é que tem muita coisa para a gente falar aqui. Vamos um outro assunto lá, então. Aqui interessante também, que foi a Petrobras aí informando há pouco aí que vai reduzir a partir de amanhã o preço médio aí de venda do diesel, né, para as distribuidoras, que vai passar aí de R$ 5,41 para R$ 5,19 aí por litro, redução aí de 22 centavos aí, 4,1%, né, considerando aí a mistura obrigatória aí de 90% de diesel, o diesel A, né, e 10% do biodiesel aí para a composição do diesel que é comercializado nos postos, né? A parcela da Petrobras no preço do consumidor passa então aí de 4,87 centavos aí em média para 4,67 a cada litro vendido na bomba. E se não me falha a memória, é o segundo anúncio aí com relação à redução de diesel em pouco tempo, né, Alex? Exato. E essa redução, por que pareça, traz melhor percepção para a Petrobras, né? Porque tira aquele peso político, né, aquele peso, né, de pode ter uma alta do combustível, não é o que a gente está vendo no Brent. O Brent está arrefecendo abaixo dos $100 o barril, na casa de 93, 94 dólares, então isso traz um conforto para estabilizar o preço do combustível. Então, ou seja, aqui no Brasil a gente não tem nenhum argumento, até mesmo do ponto de vista macro, a gente viu ali uma deflação ali por parte do IPCA, então juntando tudo isso, né, até mesmo colocando o cenário em um contexto ainda maior, nós não temos argumentos de maiores repasses do preço do combustível, vide a questão da paridade de preços, né, de forma internacional. Então, isso ajuda bastante a pressão na parte da governança da companhia, o que tem, né, dado um desconto gigante no papel, que o mercado está começando a fechar esse gap. Tem inclusive um relatório do Inter dizendo que, mesmo com essas altas, o Petrobras ainda está muito barata, porque realmente ela foi precificada como uma companhia realmente, né, uma barganha muito grande. Mas a gente sabe que toda a tese tem risco, né? Não só a Petrobras, todas as teses de investimentos contêm o risco e o investidor sabe muito bem delas, né? Que é principalmente a parte de governança e a eleição está chegando aí. Então, ou seja, a gente tem esse ponto do valuation, realmente muito barato, descontada, né? Pagando bons dividendos, mas para quem também observa um pouco mais de aversão a risco, a gente sabe que está chegando outubro, né? Chegando as eleições, mas esse tom ali de diminuição do preço do combustível começa a ajudar ainda mais, como a gente já tinha antes ali nos últimos dias, esse alívio das pressões ali por parte da governança da Petrobras, ô Brusco. Tá certo, Alex. Bom, pessoal, deixa eu dar um recadinho para vocês aqui antes do nosso primeiro intervalo. Vem aí a semana de mini contratos, aliás, a semana de mini contratos, um evento 100% gratuito e online, desenvolvido aí pelo trader Wilson Neto, em parceria aí com a Invest Academy da Anelógica. Então, não perca a chance aí de aprender os principais segredos aí do mercado de mini contratos. O evento só acontece nos dias 16, 17 e 18 de agosto, sempre às 8 da noite, no canal da Anelógica e, claro, aqui também na BMC News. É só você acessar aí o QR Code que está aparecendo na sua tela, então, para fazer o seu cadastro para participar.
Bom, agora sim, a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. BMC News, informação que gera valor. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta com o BMC Stock. A gente volta falando aí sobre mais algumas temporadas de balanço, inclusive é assunto que eu queria destacar aqui, matéria do nosso portal bmcnews.com.br, que é o Banco do Brasil aí com lucro de 7,8 bilhões aí no segundo trimestre de 2022, uma alta de 54,8% aí. Essa informação que a gente tem desse resultado aí que deixou para trás aí as projeções aí do mercado que apontavam aí para um lucro aí de 6,2 bilhões de reais, mais do que isso, né, com uma rentabilidade aí sobre o patrimônio líquido aí de 20,6%. O Banco do Brasil então cumpriu o objetivo traçado aí pela instituição de se equiparar com os concorrentes privados. O indicador de rentabilidade do Banco do Brasil superou aí o do Bradesco e ficou pouco abaixo aí de Santander Brasil e Itaú Unibanco, ambos com 20,8%. Se compararmos apenas o lucro do segundo trimestre, o Banco do Brasil superou inclusive o Itaú. Tá aí então uns dos destaques aí de economia do nosso portal. Tivemos também aí a Braskem apresentando um prejuízo líquido consolidado atribuível aí aos acionistas de 1,4 bilhão no segundo trimestre, em contraste aí com um lucro de 7,4 bilhões em igual período aí do ano passado. O resultado se deve aí tanto à deterioração aí de linhas operacionais quanto a pesadas perdas cambiais. A receita líquida aí recuou 4% na mesma comparação, somando 25,4 bilhões e ao mesmo tempo os custos dos produtos vendidos aí saltaram 28%. O principal vilão aí dessa conta, segundo a empresa, foram as variações cambiais líquidas que ficaram negativas em 2,4 bilhões. 12 meses antes, esse resultado foi positivo em 1,4 bilhão. Assunto, então, para a gente conversar aqui com o Alex aí desses resultados, tanto de BB, Banco do Brasil e também Braskem. Legal, Brosco. Para falar de Braskem, eu acho que está muito bem claro, a companhia já deixou muito evidente, né, que o preço das resinas vão cair, já estão caindo. Então chegou num ápice, chegou até num momento anormal e a companhia viveu ali realmente até o preço da ação para quem é investidor de Braskem em ótimos momentos. E a companhia já deixou bem claro, olha, esse spread da resina agora vai começar a fechar, como ele já explicou. 2 pontos, que o Brosco disse muito bem, a parte operacional, veio abaixo do esperado do ano passado, isso que uma parte já estava na conta, né, o mercado já estava olhando para isso, e o outro lado é a parte cambial.
que isso também, quando você olha na parte do lucro, isso também destoa a visão do investidor também. Então eu prefiro muito olhar mais pela linha operacional para tentar tirar algum tipo de conclusão ali na parte da Braskem, tá? Já no Banco do Brasil, a gente tinha comentado ao longo da manhã aqui na BMC, em grandes linhas, ROI, o maior dos últimos 10 anos, né, acima de 20% ali, em par com seus pares ali, né, tanto ali em relação ao Bradesco, Santander, Itaú, algo que não era visto antes, como eu falei, nos últimos 10 anos. A gente vê ali receita também muito forte, né, também por outro lado a gente consegue ver um banco sendo negociado 4 vezes lucro, né, um dividend yield de 10%, quando seus pares sendo negociados entre 7 e 7,5% preço-lucro. Então, ou seja, o papel muito descontado, né? A gente começa a ver já alguns investidores já olhando para o papel e chegando ali, né, como o próprio o Brosco falou, né, pau a pau ali com bancos privados, né, como por exemplo um Itaú, que não era muito visto em relação a essa comparação. Então parece que sim, né, o Banco do Brasil vem ganhando, né, também essa assertividade, tanto na relação, acertando a parte da carteira e também, consequentemente, né, dando lucratividade, né, gerando ali na ponta final um Basileia muito forte, junto com um ROI, né, também muito saudável, tá, o Brosco? Tá certo, Alex André, eu queria agradecer demais sua participação aqui com a gente em mais um BMC Stock. Obrigado, viu? Imagina, e hoje eu vou começar ali só o comecinho do marketing, só uma pitadinha ali com o Daniel Morales, depois eu vou sair, mas por aqui a gente continua a programação, né, Brosco? Isso aí, teremos mais um pouquinho de Alex André e vamos aqui dando sequência então ao nosso BMC Stock. Valeu, obrigado, Alex. Obrigado, Brosco, um prazer. Prazer foi nosso. Olha só, a partir da próxima segunda-feira tem novidade aqui na tela da BMC News. Vamos dar uma olhadinha. Bom, daqui a pouquinho você acompanha essa novidade que a gente vai ter a partir da próxima segunda-feira aí, que é a primeira hora do agro, que começa às 8 da manhã com o Ale Delar. A gente preparou aqui um VTzinho falando sobre isso. Daqui a pouco a gente roda para você. Bom, deixa eu deixar mais um recadinho aí para você, que vem aí a semana de mini contratos, O Segredo, um evento 100% gratuito e online, desenvolvido por Wilson Neto, em parceria aí com a Invest Academy da Anelógica. Bom, então é só você acessar o QR Code aí, que vai aparecer em algum canto da sua tela aí para saber mais sobre esse evento que acontece nos dias 16, 17 e 18 de agosto, portanto, não perca. A gente faz mais um rápido intervalo, na volta, as informações direto de Brasília com a Kelly Calha. Até já. BMC News, informação que gera valor. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode!
Estamos de volta com o BMC Estoque, agora para falar de informações de Brasília. O PDT questiona a constitucionalidade da lei que amplia a margem de crédito consignado para pessoas regidas pela CLT e aquelas que recebem benefício de prestação continuada. O relator da ação é Nunes Marques. Assunto para Kelly Cari, lá de Brasília. Boa tarde, Kelly. Oi, Brosco, boa tarde. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando o Estoque. Pois é, o partido, o PDT, acabou entrando aí com a ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, pedindo a inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1 e 2 da Lei 14.431, que foi sancionada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi uma lei ali discutida, claro, no Congresso Nacional, no âmbito das duas casas. Na verdade, era uma medida provisória, que acabou virando aí uma medida provisória que depois que é aprovada, vira tipo um projeto de lei, sabe, Brosco? E vai lá para o Planalto para ser sancionada ou refutada, ou sancionada com vetos, enfim. E assim, inclusive fez o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou essa lei 14.431 com vetos, mas aí permaneceram 2 artigos que, segundo o PDT, trazem ali uma certa vulnerabilidade desses 2 públicos, como você destacou, aquele público ali regido pela CLT, ou seja, os empregados de carteira formal, e também aquele público que recebe o benefício da Previdência Privada, que é o BPC, benefício de prestação continuada. Então, o PDT alega nessa ação, entre outros pontos, que há uma extrema vulnerabilidade, até pelo cenário econômico, para concessão por parte de bancos privados para esses 2 públicos e pede que o STF declare a inconstitucionalidade desses 2 artigos, fazendo com que eles deixem de viger e assim percam seus efeitos, e assim o público que recebe esse benefício e também que é submetido à CLT, que já tem uma espécie de ali de facilidade, digamos assim, de conseguir esses benefícios de crédito consignado por bancos, sejam privados ou públicos, Mas aí o PDT considera que há um cenário de vulnerabilidade para uma perspectiva de aumento de possibilidade da concessão desse tipo de empréstimo, Inclusive, esse pedido de empréstimo foi alvo ali de conversa com o presidente Bolsonaro quando esteve na Febraban na última segunda-feira. Só um minutinho, Brosco. Aqui está muito seco e eu estou tendo muita dificuldade com isso. Então, na segunda-feira, quando esteve nesse evento da Febraban, o presidente Jair Bolsonaro pediu para que os bancos reduzissem aí os juros desse tipo de concessão de empréstimo, Para a gente finalizar, na mesma ação, o PDT pede 4 coisas. Pede uma medida cautelar, ou seja, que seja dado logo uma espécie de declaração de inconstitucionalidade prévia, digamos assim, dessa lei. Pede que o rito seja abreviado, sumário, para tramitar mais rápido. Pede também que o Congresso se manifeste, sobre, e depois que se manifestar, pede ali o entendimento por parte da AGU e também da PGR, que são procedimentos formais. E, por fim, pede, como eu disse no começo, a inconstitucionalidade desses 2 artigos, artigo 1 e artigo 2. Volto com você aí, Brosco. Tá certo, então, Kelly Cali, diretamente de Brasília, trazendo as informações aí do momento pra gente. Obrigado, Kelly. Até mais tarde, hein? Até, tchau. Tchau, até mais. Bom, pessoal, antes de a gente encerrar aqui, deixa eu só passar mais alguns balanços que a gente teve hoje aí. A Walt Disney aí superou a Netflix aí com um total de 221 milhões de assinantes de streaming aí no final do 2º trimestre deste ano. É a primeira vez aí que o grupo assume a primeira colocação no mercado, superando a gigante do streaming. No trimestre recém-encerrado, a Disney adicionou aí 14,4 milhões de clientes ao Disney Plus, aí superando os 10... Parece, já que a gente está falando de Disney aqui, aparece, Cabral, olha quem está querendo, tá louco para aparecer aqui com a gente. Aqui. Olha ele lá, olha lá. Ele estava louco, não está se aguentando. Dando continuidade aqui, pessoal, a Disney disse então aí que tinha 221 milhões de assinantes de streaming aí no trimestre encerrado em junho, E a Netflix divulgou que tinha aí 220 milhões de assinantes. A companhia, porém, reduziu aí a previsão de assinantes e agora projeta aí entre 215 milhões e 245 milhões de clientes totais aí do Disney+, até o final aí de setembro de 2024.
Voltando aqui para o Brasil, a gente teve também aqui resultados da 3R Petroleum, aí, que terminou o segundo trimestre do ano com lucro líquido aí de 32,1 milhões, uma queda aí de 40,8% em relação aos 54,3 milhões aí que foram reportados no mesmo período de 2021. Essa queda aí foi parcialmente compensada aí por rendimentos de aplicações financeiras no valor aí de 79,3 milhões de reais, e a 3R Petroleum disse então que cabe destacar que do resultado financeiro líquido aí de 110 milhões tem efeito caixa, principalmente relacionado ao vencimento aí de instrumentos derivativos aí de hedge de Brent liquidados aí no segundo trimestre de 2022. Antes de encerrar, a gente teve Taesa também aí com seu lucro líquido consolidado aí recuando 19,2% no segundo trimestre aí em relação a um ano antes, somando aí 564 milhões. O principal vilão aí desses resultados foi o salto aí de 50,5% aí das perdas financeiras líquidas, que somaram 260,6 milhões. Bom, esse resultado da empresa aí é explicado aí por um IGPM menor entre abril e junho, o que afetou também negativamente aí a receita de correção monetária de todas as concessões da empresa. Bom, no trimestre, as despesas financeiras líquidas da Taesa aumentaram devido às variações do certificado de depósito interbancário e também do índice nacional de preços ao consumidor amplo, além aí do maior volume da dívida líquida. É isso aí, pessoal. Estamos chegando então ao finalzinho aqui do nosso BMC Stock. Daqui a pouquinho vem aí o BMC Market com Daniel Morales, o Alex André, também o professor Alexandre Cabral, a Isabela Takaki. Enfim, nossa programação não para. Eu volto mais tarde no fechamento de mercado, no Top News com a Débora Oliveira. Um abraço para você e até mais. BMC News, informação que gera valor.